Laura mal conseguiu reagir. Risos surgiram aqui e ali, quebrando o ar da lanchonete. Foi então que Bianca Montenegro, 17 anos, cercada de luxo e arrogância, aproximou-se e cuspiu no rosto de Laura sem hesitar. O barulho morreu na mesma hora. Laura ficou imóvel. Sentiu o rosto arder, o sangue subir, enquanto celulares eram erguidos para registrar sua queda. Nenhuma voz se levantou, nenhuma mão a amparou. No fundo do Millers, uma das cabines se abriu. Um homem de terno cinza levantou-se com calma excessiva. A simples presença dele bastou para travar o ambiente. Conversas cessaram. Talheres pararam no ar. Todos ali sabiam quem era. Enrico Ferraz. Ele se aproximou da jovem que acabara de humilhar Laura e falou baixo, sem pressa, como quem não precisava repetir ordens. "Limpe o que você fez." Bianca engoliu em seco. Enrico manteve o olhar firme. "E peça desculpas. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o perigo beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. De qual cidade você está ouvindo essa história? E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio do perigo?" O ar dentro do Miller's Diner cheirava a gordura velha, café requentado e desespero silencioso. Para Laura Andrade, de 24 anos, aquele cheiro impregnava não apenas seu uniforme rosa desbotado, mas também sua alma. Seus pés latejavam dentro dos tênis baratos, uma dor rítmica que marcava o tempo de mais um turno duplo que mal pagaria o aluguel do pequeno estúdio onde morava. Ela ajeitou o avental, contando mentalmente as gorjetas da noite. $34. Faltavam 200 para a conta de luz. A lanchonete era um refúgio para os insones e os esquecidos. O piso xadrez preto e branco estava gasto pelo tempo, e o letreiro de neon lá fora zumbia como um inseto moribundo. Laura serviu mais uma xícara de café para o caminhoneiro na mesa 4, oferecendo aquele sorriso automático que não chegava aos olhos. Ela aprendeu a ser parte da mobília, a ser funcional e esquecível. Você já sentiu que estava apenas sobrevivendo, esperando por algo que nunca acontece? No extremo oposto do salão, onde a luz amarela das luminárias pendentes não alcançava, havia uma cabine que parecia existir em uma dimensão separada. 5 homens ocupavam o espaço. Eles não se pareciam com os caminhoneiros ou os estudantes bêbados que frequentavam o local. Seus ternos eram cortes italianos impecáveis, escuros como a meia-noite. Eles não riam, não falavam alto e bebiam apenas café preto e água mineral. Laura evitava olhar diretamente para eles. O instinto de sobrevivência gritava que leões não gostam de ser encarados. No centro daquele grupo silencioso estava ele, Enrico Ferraz. Laura não sabia o nome dele na época, apenas sentia a gravidade que ele exercia. Ele estava sentado no canto mais escuro, observando o salão com olhos que pareciam absorver cada detalhe, cada movimento, cada falha. Ele não parecia um cliente, parecia um rei entediado em seu próprio território. A presença dele era uma estática fria na nuca de Laura, um aviso constante de perigo contido. O sino da porta tilintou, quebrando a monotonia abafada da lanchonete. O som foi seguido por risadas agudas e o bater de saltos caros no piso barato. O ar mudou instantaneamente. 4 adolescentes entraram, trazendo consigo o cheiro de perfume importado e a arrogância de quem nunca ouviu a palavra não. No centro do grupo estava Bianca Montenegro, 17 anos, filha do senador estadual. Envolta em um casaco de pele sintética e com o celular de última geração em punho. Eles escolheram a cabine central, a mais visível, como se estivessem em um palco. Bianca estalou os dedos na direção de Laura, sem nem mesmo olhar para ela. O estômago de Laura se contraiu. Ela conhecia aquele tipo.
Eram os piores clientes. Ricos o suficiente para exigir tudo, cruéis o suficiente para não deixar nada. Ela pegou o bloco de notas, respirou fundo e caminhou até a mesa. "O que posso trazer para vocês esta noite?" perguntou, mantendo a voz neutra. "4 milkshakes de chocolate. E tragam shots de tequila", disse Bianca, rolando o feed do Instagram sem levantar os olhos. Laura apertou a caneta. "Sinto muito, senhorita. Não servimos álcool para menores." O silêncio caiu sobre a mesa. Bianca finalmente ergueu o olhar. Não havia humanidade ali, apenas o tédio de uma predadora brincando com a comida. "Você sabe quem é meu pai?" ela perguntou, um sorriso venenoso curvando os lábios pintados de vermelho. "Sei quem é o seu pai, mas a licença de bebidas pertence ao Sr. Miller e eu não vou fazê-lo perder o negócio", respondeu Laura, firme, mas educada. Um dos garotos riu, levantando o celular para começar a gravar. "Vai dar show, Bianca?" provocou ele. A garota se recostou, analisando Laura de cima a baixo com nojo. "Olha para você, cheira a óleo de fritura e fracasso. Você deveria me agradecer por eu estar te dando atenção. Até onde vai a sua paciência quando alguém tenta humilhar você em seu ambiente de trabalho?" "Vou trazer os milkshakes", disse Laura, virando-se para sair. Ela não podia perder aquele emprego. Não podia se dar ao luxo de ter orgulho. Mas Bianca não tinha terminado. "Ei, garçonete!" gritou ela. Quando Laura se virou, não teve tempo de reagir. O som foi úmido e degradante. Bianca cuspiu. A saliva atingiu a bochecha de Laura, escorrendo quente e humilhante pela sua pele. O mundo parou. O zumbido da geladeira, o chiado da chapa, a chuva lá fora, tudo desapareceu. Laura ficou paralisada, os olhos arregalados, o choque travando seus pulmões. As gargalhadas explodiram na mesa dos adolescentes. "Sorria para a câmera, querida", zombou Bianca, enquanto os flashes dos celulares disparavam. A humilhação queimava mais do que fogo. Laura sentiu as lágrimas brotarem, mas se recusou a deixá-las cair. Ela estava sozinha. Sempre esteve. Mas então, o som de uma cadeira sendo arrastada cortou as risadas como uma lâmina. Não foi um som alto, foi deliberado, pesado. No canto escuro da lanchonete, a sombra se moveu. Enrico Ferraz levantou-se. Ele não correu. Ele não gritou. Ele simplesmente se desdobrou de sua cadeira com a graça letal de uma tempestade que finalmente decidiu desabar. Seus homens, treinados e alertas, levantaram-se em uníssono, formando uma parede de ternos pretos atrás dele. O silêncio que se seguiu à movimentação de Enrico foi absoluto. Ninguém respirava. A aura que emanava dele era tão densa que parecia sugar o oxigênio da sala. Ele caminhou até Laura. Seus passos ecoavam no ladrilho, calmos e ritmados. Os adolescentes pararam de rir. Os celulares baixaram. As mãos tremeram. Eles eram crianças ricas brincando de serem maus. Enrico era o monstro que vivia embaixo da cama deles. Ele parou ao lado de Laura. Ele era alto, muito mais alto do que parecia sentado. Cheirava a tabaco caro, sândalo e perigo. Ele não olhou para os adolescentes imediatamente. Ele olhou para Laura. Seus olhos eram escuros, impenetráveis, mas havia algo neles que fez os joelhos dela tremerem. Não era pena. Era fúria contida. Ele estendeu a mão, pegou um guardanapo de papel do dispensador e, com uma delicadeza que contradizia tudo sobre sua aparência, tocou o rosto dela. "Fique quieta", ele murmurou, a voz grave vibrando no peito dela. Não foi uma ordem ríspida, foi um comando de proteção. Ele limpou a saliva da bochecha dela devagar, os dedos roçando sua pele trêmula. Laura prendeu a respiração, incapaz de se afastar, hipnotizada pela dualidade daquele toque, a mão de um assassino limpando a honra de uma estranha. Você confiaria em alguém perigoso se ele fosse o único a te defender?
Enrico jogou o guardanapo sujo na mesa de Bianca. O papel caiu como uma sentença de morte entre os milkshakes intocados. Ele apoiou as duas mãos na mesa, inclinando-se até ficar cara a cara com a garota. Bianca, que segundos antes parecia intocável, agora estava pálida, encolhida contra o banco de couro. Você acha que o dinheiro do seu pai compra o direito de tratar as pessoas como lixo? A voz de Enrico era baixa, quase um sussurro, mas cada sílaba era carregada de pólvora. Eu só estava brincando, gaguejou Bianca, a voz falhando. Brincadeira, repetiu Enrico, sem humor. Cuspir no rosto de uma mulher trabalhadora é diversão para você? Ele não esperou resposta. Levante-se. A ordem foi seca. Bianca não se moveu. Enrico bateu a mão na mesa, um som seco e violento que fez todos pularem, exceto Laura e seus homens. Eu disse, levante-se. A garota se levantou tremendo. Peça desculpas, ordenou Enrico. Agora. Bianca olhou para os amigos em busca de apoio, mas eles estavam petrificados, olhando para o chão ou para os guarda-costas de Enrico, que bloqueavam a saída. Desculpa, ela sussurrou, olhando para os próprios sapatos. Não para o chão, corrigiu Enrico, a voz cortante como vidro quebrado. Olhe para ela e diga como se sua vida dependesse disso, porque talvez dependa. Bianca ergueu os olhos marejados para Laura. O orgulho estava quebrado, substituído pelo medo cru. Desculpe, ela disse mais alto desta vez. Eu sinto muito. Enrico manteve o olhar fixo nela por mais um segundo agonizante, garantindo que o terror se instalasse nos ossos da garota. Então, ele se endireitou. Saiam daqui. E se eu vir qualquer um de vocês perto deste lugar novamente, vou garantir que seus pais precisem gastar a herança inteira com advogados. Eles correram, tropeçando nas próprias pernas, derrubando cadeiras. Os adolescentes fugiram para a chuva como ratos escapando de um naufrágio. A porta bateu, o sino tilintou e o silêncio retornou, pesado e alterado. Enrico se virou para Laura novamente. A fúria em seus olhos recuou, substituída por uma avaliação clínica. Você está ferida? Perguntou ele. Laura balançou a cabeça, ainda em choque. Não, Obrigada, você não precisava fazer isso. Enrico soltou uma expiração curta pelo nariz, quase uma risada sarcástica. Alguém precisava. Ele olhou para o crachá no uniforme dela. Laura. O jeito como ele disse o nome dela fez parecer que ele o estava saboreando, ou talvez marcando-o. Seu turno acabou. Não, eu tenho que fechar o caixa. Eu preciso limpar. Laura começou a protestar, o pânico financeiro voltando. Henrico ergueu a mão interrompendo-a. Ele tirou um maço de notas do bolso do paletó e o colocou no balcão. Eram notas de $100, muitas delas. Isso cobre o seu turno, o aluguel do mês e o inconveniente. Luca vai te levar para casa. Eu não posso aceitar o seu dinheiro, disse Laura, recuando, o orgulho ferido falando mais alto que a necessidade. Enrico deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela novamente. A proximidade era avassaladora. Não é caridade, Laura. É um pagamento, porque a partir de agora você é um problema meu. Ela franziu a testa, confusa e assustada. O que isso significa? Significa que aquela garota é uma Montenegro. O pai dela vai tentar destruir você para salvar a reputação da filha antes que o sol nasça, explicou Enrico com a calma de quem já viu esse filme 1000 vezes. Você não vai para casa sozinha. Você vem comigo. Ele não esperou pelo consentimento dela. Ele se virou e começou a caminhar em direção à porta, seus homens abrindo o caminho. Laura ficou parada por um segundo, olhando para o dinheiro, para a porta aberta e para as costas largas do homem que acabara de salvá-la e condená-la no mesmo minuto. Quando o perigo veste terno e te oferece proteção, você corre dele ou com ele?
Laura olhou para o dinheiro no balcão. As notas de $100 pareciam queimar a superfície de fórmica gasta. Era dinheiro suficiente para mudar os próximos 6 meses da vida dela, mas o peso daquela oferta a ancorava no chão. Ela olhou para as costas de Henrico, que se afastava em direção à porta aberta, onde a chuva caía em lençóis prateados sob a luz dos postes. Ele não parou, ele não olhou para trás, ele sabia que ela viria. Não por ganância, mas por falta de opção. O vento frio soprou para dentro da lanchonete, trazendo o cheiro de asfalto molhado e a realidade brutal da situação. Laura olhou ao redor. O cozinheiro estava escondido nos fundos. Os poucos clientes restantes evitavam seu olhar, como se ela fosse contagiosa. Ela estava sozinha. Bianca Montenegro tinha o poder de destruir sua vida com um estalar de dedos. E Henrico Ferraz acabara de declarar guerra em seu nome. Você teria coragem de pegar o dinheiro e fugir, ou seguiria o homem que parece ser o próprio perigo? Com as mãos trêmulas, Laura agarrou sua bolsa surrada debaixo do balcão. Ela deixou o dinheiro de Henrico onde estava. O orgulho era a única coisa que lhe restava, e ela não o venderia, nem mesmo para o diabo. Ela correu atrás dele. "Espere!" ela gritou, a voz quase sumindo no barulho da chuva. Henrico parou ao lado de um SUV preto blindado que parecia um tanque de guerra urbano. Um de seus homens, um gigante com uma cicatriz na sobrancelha, segurava a porta aberta, indiferente à tempestade. Henrico se virou lentamente. A água da chuva brilhava nos ombros de seu terno caro, mas ele parecia impermeável ao frio. Ele notou que ela não tinha trazido o dinheiro. Um leve brilho de aprovação, ou talvez curiosidade, passou por seus olhos escuros, rápido demais para ser decifrado. "Você é teimosa", ele disse, a voz baixa, cortando o som do trovão. "Isso vai te manter viva ou te matar mais rápido? Entre. Eu não vou com você para lugar nenhum se não me disser para onde estamos indo", Laura retrucou, abraçando o próprio corpo para conter o tremor. O frio encharcava seu uniforme fino, colando o tecido à pele. Henrico deu um passo em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal de tal forma que o mundo ao redor desapareceu. Ele era uma parede de calor e ameaça. "Laura, você acha que tem escolha? Olhe para o seu telefone." Ela hesitou, mas obedeceu. Tirou o celular antigo do bolso com a tela rachada. Havia dezenas de notificações, mensagens de números desconhecidos, marcações no Instagram. Ela abriu a primeira notificação. Era o vídeo, editado, cortado. Mostrava apenas o momento em que Laura levantava a voz, seguido por Bianca chorando falsamente. A legenda dizia: "Garçonete desequilibrada ataca filha de senador. Justiça para Bianca." Os comentários eram um poço de ódio. "Vadia", dizia um. "Alguém deveria ensinar uma lição a ela", dizia outro. O endereço da lanchonete já estava sendo compartilhado. Laura sentiu o sangue drenar de seu rosto. O mundo girou. Eles estão mentindo. Eles cortaram a parte em que ela cuspiu em mim." Henrico pegou o telefone da mão dela com suavidade, mas com firmeza, e o desligou. A tela preta refletiu o rosto pálido dela. "A verdade não importa na internet, Laura. O que importa é a narrativa. E agora, você é a vilã. Como você reagiria ao ver mentiras sobre você se espalhando para milhões de pessoas em minutos?" "Entre no carro", repetiu Henrico. Desta vez, não soou como uma ordem, mas como um fato inevitável. Laura olhou para a lanchonete, sua vida antiga, pequena e segura, desmoronando diante de seus olhos. Ela não tinha para onde ir. Seu apartamento seria o primeiro lugar onde a procurariam. Engolindo o choro preso na garganta, ela entrou no SUV. O interior cheirava a couro novo e segurança estéril. A porta se fechou com um baque surdo, isolando-a do mundo exterior. Henrico sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa.
mas a presença dele preenchia cada centímetro cúbico do veículo. O motorista, que Enrico chamou de Luca, arrancou suavemente, o carro deslizando pela noite como um predador nas sombras. Laura estava tremendo incontrolavelmente agora, a adrenalina baixando e dando lugar ao choque térmico e emocional. Enrico não disse nada. Ele apenas tirou o paletó, o tecido quente e pesado, e o colocou sobre os ombros dela. Laura tentou recusar, mas o calor do casaco era irresistível. Cheirava a ele, um cheiro masculino, complexo, de poder e controle. "Você está com frio", ele disse olhando para frente, observando a rua através do vidro escurecido. "Não lute contra o que te ajuda." Ela puxou as lapelas do casaco, sentindo-se pequena dentro daquela armadura de tecido. "Por que você está fazendo isso?" E ela sussurrou. "Você nem me conhece." Enrico virou o rosto para ela. No escuro do carro, seus olhos pareciam abismos negros. "Eu conheço o seu tipo, Laura. Você aguenta o peso do mundo nas costas e ainda pede desculpas por ocupar espaço. Pessoas como Montenegro se alimentam de pessoas como você. Eles acham que podem te quebrar porque você não tem garras." Ele fez uma pausa e a temperatura no carro pareceu cair. Eles esqueceram que algumas ovelhas andam com lobos. O carro atravessou a cidade, afastando-se dos bairros degradados e subindo em direção às luzes da metrópole. Eles entraram na garagem subterrânea de um prédio de vidro e aço que perfurava o céu. Portões de ferro se abriram automaticamente. Homens armados, vestidos com a mesma elegância letal de Enrico, acenaram para o veículo. Laura sentiu o estômago revirar. Ela estava entrando na Toca do Leão e a porta estava se fechando atrás dela. "Onde estamos?" ela perguntou, a voz falhando. "Minha casa", respondeu Enrico, abrindo a porta antes mesmo que Luca pudesse dar a volta. Ele estendeu a mão para ela. Não para puxá-la, mas para oferecer apoio. Laura olhou para aquela mão grande, marcada por cicatrizes sutis nos nós dos dedos, e depois para o rosto dele. Havia uma promessa silenciosa ali. "Eu sou o monstro, mas não para você." Ela segurou a mão dele. O elevador privativo subiu 40 andares em silêncio absoluto. Quando as portas se abriram, Laura perdeu o fôlego. A cobertura era vasta, minimalista, com paredes de vidro que mostravam a cidade inteira pulsando lá embaixo, como um tabuleiro de circuito vivo. Não parecia um lar, parecia uma fortaleza de solidão. Tudo era cinza, preto e branco. Frio, impecável, como o homem ao seu lado. "Você conseguiria dormir na casa de um desconhecido sabendo que ele é um chefe da máfia?" "Luca vai trazer roupas secas para você", disse Enrico, caminhando até um bar de mármore negro e servindo-se de um copo de uísque. Ele parecia cansado agora, a máscara de invencibilidade escorregando apenas 1 milímetro. Ele tomou um gole, o líquido âmbar brilhando sob a luz fraca. "Há um quarto de hóspedes no corredor à direita. Tem banheiro privativo. A porta tranca por dentro." Ele a olhou significativamente. "Tranque-a." Laura franziu a testa confusa. "Por que eu precisaria trancar a porta na sua casa?" Enrico pousou o copo com um clique suave. "Porque meus homens são leais, mas são homens. E porque eu sou um homem, Laura. E você está na minha casa, vestindo meu casaco, com cheiro de chuva e medo." O olhar dele desceu pelo corpo dela, pesado, possessivo, antes de voltar aos olhos dela. "Tranque a porta para que eu saiba que você se sente segura, não para me impedir de entrar. Se eu quisesse entrar, uma fechadura não me pararia." O ar entre eles crepitou. Não era apenas medo, era uma tensão elétrica, primitiva. Laura sentiu o rosto esquentar. Ela a sentiu, incapaz de formular palavras. Luca apareceu silenciosamente, entregando uma pilha de roupas dobradas, moletons e camisetas que pareciam pertencer a um gigante. "Obrigado, Luca", disse Laura, a voz rouca.
O homem apenas assentiu, respeitoso, mas com os olhos sempre atentos, sempre vigiando. Laura correu para o quarto indicado. Fechou a porta e girou a chave. O clique da fechadura foi o som mais alto da noite. Ela encostou as costas na madeira, deslizando até o chão. O coração batia descompassado contra as costelas. Ela estava segura ou estava presa? O quarto era luxuoso, a cama parecia uma nuvem, mas ela se sentia uma intrusa em um mundo perigoso. Ela tomou um banho quente, esfregando a pele até ficar vermelha, tentando lavar a sensação da saliva de Bianca e os olhares da lanchonete. Vestiu o moletom de Enrico. Ele ficava enorme nela, as mangas cobrindo suas mãos, a barra batendo nos joelhos. O tecido cheirava a ele, envolvendo-a completamente. Era perturbador o quanto aquele cheiro a acalmava. Quando saiu do banheiro, viu seu celular vibrando na mesa de cabeceira. Ela prometeu não olhar, mas a curiosidade foi mais forte. Havia uma nova notificação, uma mensagem direta no Instagram, vinda de uma conta verificada. Senador Richard Montenegro. A mensagem era curta. Quanto você quer para desaparecer e dizer que tudo foi um mal-entendido? Você tem 1 hora. O pânico subiu pela garganta de Laura como Billy. Eles sabiam quem ela era. Eles estavam vindo. Antes que ela pudesse soltar o telefone, uma batida suave soou na porta do quarto. Laura congelou. Laura! A voz de Enrico era grave através da madeira. Luca me disse que o senador tentou contato. Não responda. Ela abriu a porta, esquecendo-se de que estava vestida apenas com o moletom dele. Enrico estava parado no corredor, sem a gravata, a camisa branca desabotoada no colarinho, revelando a pele bronzeada do pescoço. Ele segurava o próprio celular. O olhar dele caiu sobre ela, absorvendo a imagem dela, vestida com as roupas dele. O maxilar dele tensionou. Por um segundo, o chefe da máfia desapareceu e restou apenas um homem faminto diante de algo proibido. Quando o inimigo oferece dinheiro e o protetor oferece guerra, qual caminho leva à sobrevivência? Eu não respondi. Ela sussurrou, sentindo-se exposta sob o olhar dele. Enrico forçou os olhos a subirem para o rosto dela. Foi um esforço visível. Bom, por que não vamos negociar a sua dignidade? Ele deu um passo à frente, parando no limiar da porta, mas sem entrar. O respeito dele por aquele limite físico era a coisa mais sedutora que ela já tinha visto. Eles vão vir atrás de mim, Enrico. O senador... A voz dela quebrou. Enrico levantou a mão e por um momento Laura pensou que ele tocaria seu rosto novamente. Em vez disso, ele apoiou a mão no batente da porta, enjaulando-a sem tocá-la. O senador acabou de cometer o maior erro da carreira dele. Ele ameaçou o que está sob minha proteção. Por que eu? Laura perguntou novamente, as lágrimas queimando os olhos. Eu sou só uma garçonete. Eu não sou nada. Enrico soltou uma respiração pesada, frustrado. Você parou de ser só uma garçonete no momento em que eu me levantei naquela lanchonete. Agora você é o ponto de ruptura. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Durma, Laura. Amanhã o mundo vai tentar te quebrar. Você precisa estar pronta para vê-los falhar. Ele se afastou abruptamente, como se a proximidade fosse dolorosa, e caminhou pelo corredor escuro. Laura ficou parada na porta, observando as costas largas dele desaparecerem nas sombras. Ela tocou o próprio peito, onde o coração batia um ritmo novo e perigoso. Medo e atração se misturavam em um coquetel tóxico. Ela trancou a porta novamente, mas sabia que era inútil. Enrico Ferraz já estava dentro da cabeça dela. E lá fora, a cidade se preparava para a tempestade que ele havia prometido. Enquanto Laura tentava dormir, ouvindo o vento uivar contra o vidro, Enrico estava em seu escritório. Luca estava à sua frente, com um tablet na mão. O senador convocou uma coletiva de imprensa para as 8 da manhã.
informou Luca. Ele vai alegar que Laura tem histórico de instabilidade mental e uso de drogas. Eles estão fabricando registros médicos falsos agora mesmo. Henrico acendeu um charuto, a chama iluminando seu rosto duro. Deixe-os falar, disse ele, a fumaça subindo em espirais lentas. Deixe-os cavar a cova o mais fundo possível. E a garota? Perguntou Luca hesitante. Ela não é feita para isso, chefe. Ela vai quebrar. Henrico olhou para a porta fechada no fim do corredor. Ela é mais forte do que parece, Luca. O vidro quebra fácil, mas o diamante só se forma sob pressão absurda. Ele olhou para o tablet para a foto do senador sorrindo. Vamos ver se o senador Montenegro gosta de pressão. Henrico pegou o telefone criptografado. Liberem o vídeo completo, sem cortes, e mandem para todos os jornais os registros de doações de campanha ilegais que guardamos para um dia chuvoso. Luca sorriu, um sorriso predador. Está chovendo muito lá fora, chefe. Henrico não sorriu. Ele apenas olhou para a fumaça. Isso não é chuva. É o dilúvio. A guerra havia começado e Laura Andrade estava no olho do furacão, protegida apenas pela vontade de ferro de um homem que o mundo chamava de vilão. A luz da manhã invadiu o quarto de hóspedes, não com a delicadeza do sol, mas com a precisão cirúrgica de quem expõe verdades ocultas. Laura abriu os olhos, desorientada por um instante. O teto era alto demais, o silêncio era profundo demais. Não havia o som habitual dos vizinhos brigando no apartamento ao lado, nem o zumbido da geladeira velha. Por um segundo, ela pensou ter morrido e acordado no céu, até que o cheiro de café fresco e tabaco atingiu suas narinas, trazendo de volta a memória da noite anterior. Ela não estava no céu. Ela estava na fortaleza de Henrico Ferraz. Laura sentou-se na cama, o lençol de fios egípcios escorregando por seus ombros. Ela ainda vestia o moletom dele. O tecido, agora impregnado com o calor do corpo dela misturado ao perfume dele, parecia uma segunda pele. Ela tocou o próprio rosto. Estava limpo, sem saliva, sem lágrimas. Mas o nó no estômago permanecia. Hoje era o dia em que o senador Montenegro tentaria enterrá-la viva. Ela olhou para o relógio na mesa de cabeceira. 07h45. A coletiva de imprensa era às 08 horas. Ela caminhou descalça pelo corredor. O chão de mármore estava frio, mas aquecia sob seus passos, como se a casa inteira reagisse à presença dela. A sala de estar estava inundada de luz natural. Luca estava parado perto da porta, imóvel como uma estátua, digitando em um celular. Ao ver Laura, ele apenas assentiu respeitosamente, indicando a cozinha com a cabeça. Não havia sorrisos, apenas a eficiência silenciosa de soldados em tempo de guerra. Henrico estava na cozinha. Ele havia trocado a camisa social por uma camiseta preta justa que delineava os músculos dos braços e ombros, mas a calça do terno permanecia, um lembrete de que ele nunca estava totalmente à vontade. Ele estava encostado na ilha de granito, assistindo a uma pequena televisão embutida no armário. Havia 2 pratos sobre a bancada. Torradas, ovos, frutas, comida de verdade. Ele se virou quando ela entrou. O olhar dele varreu o corpo dela, demorando-se no moletom que cobria suas coxas. "Você dormiu?" ele constatou, a voz rouca da manhã enviando um arrepio pela espinha de Laura. Não era uma pergunta. Um pouco, ela mentiu. Ele sabia que ela estava mentindo. Ele serviu uma xícara de café e a empurrou na direção dela. "Beba, você vai precisar de cafeína para assistir a isso." Ele apontou para a tela. O logo do canal de notícias girava, anunciando: "Ao vivo, senador Montenegro fala sobre incidente em lanchonete." Você teria estômago para assistir a alguém poderoso contar mentiras sobre você em rede nacional? Laura segurou a xícara com as 2 mãos para esconder o tremor. Na tela, o senador Richard Montenegro subiu ao pódio. Ele tinha aquele rosto de político confiável.
cabelo grisalho nas têmporas, terno azul marinho, expressão de pai preocupado. Ao lado dele, Bianca, com uma maquiagem leve que a fazia parecer mais jovem e inocente, limpava uma lágrima inexistente. "Cidadãos", começou o senador, a voz embargada. "Ontem, minha filha foi vítima de um ataque brutal e não provocado. Esta mulher", continuou ele, enquanto uma foto de Laura, uma foto antiga e desfavorável tirada de um crachá, aparecia na tela, "tem um histórico de comportamento errático. Nossos advogados descobriram que ela foi demitida de 2 empregos anteriores por agressividade." Laura engasgou. "Isso é mentira. Eu fui demitida porque o restaurante faliu." Ela gritou para a televisão, a impotência queimando sua garganta. "Calma", disse Henrico. Ele nem estava olhando para a TV. Ele estava olhando para o relógio de pulso. "Espere." O senador continuou ganhando confiança. "E o pior de tudo é que ela está sendo manipulada por figuras do crime organizado para manchar minha campanha. Eu peço às autoridades que prendam essa mulher para a segurança dela mesma e da sociedade." Bianca soluçou no microfone. O mundo parecia acreditar neles. Os repórteres assentiam, anotando furiosamente. "Agora", sussurrou Henrico. No exato momento em que o senador abriu a boca para responder à primeira pergunta, os celulares dos repórteres na sala de imprensa começaram a tocar. Não 1 ou 2, mas todos. Um zumbido cacofônico de notificações preencheu o ambiente. Um murmúrio confuso começou na plateia. O senador franziu a testa irritado. "Por favor, silêncio", ele pediu. Mas ninguém estava ouvindo. Eles estavam olhando para suas telas. Na televisão, a transmissão cortou para o estúdio. O âncora, visivelmente atordoado, tocou o ponto no ouvido. "Perdão, senador, mas acabamos de receber céus. Acabamos de receber imagens vazadas das câmeras de segurança do Miller's Diner. Imagens brutas, com áudio." O rosto de Laura empalideceu. Henrico tomou um gole de seu café impassível. "Assista", ele ordenou suavemente. O vídeo na tela mudou. Não era a edição cortada do TikTok. Era a visão de cima, em alta definição. Mostrava Laura chegando à mesa educadamente. Mostrava a arrogância de Bianca. O áudio captou claramente a frase: "Você cheira a fracasso." E então, o momento. O som do cuspe, a risada cruel, a humilhação. E, finalmente, Henrico se levantando. A verdade nua e crua, sem filtros, exposta para milhões de pessoas. O silêncio na sala de imprensa do senador foi absoluto. "Mas isso não é tudo", disse o âncora, a voz trêmula de excitação jornalística. Junto com o vídeo, documentos financeiros parecem ter sido divulgados anonimamente, ligando a campanha do senador Montenegro a empresas fantasmas de construção investigadas por lavagem de dinheiro. A câmera voltou para o senador. Ele estava branco como papel. Bianca parou de chorar instantaneamente, o medo real substituindo a atuação. Eles não pareciam mais vítimas, pareciam presas encurraladas. Qual é a sensação de ver a justiça sendo feita quando você já tinha perdido a esperança? Laura soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Suas pernas cederam e ela teve que se apoiar na bancada. "Você fez isso", ela sussurrou, olhando para Henrico. Ele não estava sorrindo. Não havia triunfo em seu rosto, apenas a satisfação fria de um trabalho bem feito. "Eu disse que daríamos a ele o dilúvio. Ele se afogou." "Você destruiu a carreira dele em 5 minutos", disse Laura, a mente tentando processar o poder que aquele homem possuía. "Ele é um senador. Ele tem conexões." "Henrico, ele vai vir atrás de você com tudo o que tem." Henrico colocou a xícara na pia e caminhou até ela. Ele parou tão perto que ela podia sentir o calor que emanava dele. "Ele não tem mais nada, Laura. Ele perdeu a credibilidade.
E no meu mundo, ou no dele, um homem sem credibilidade é um homem morto. Ele tocou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Ninguém cospe em você e sai impune. Ninguém. Por que você se importa tanto? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrá-la. Você é um chefe da máfia. Eu sou ninguém. Por que arriscar uma guerra política por uma garçonete? O polegar dele acariciou a linha do maxilar dela, um toque áspero e terno ao mesmo tempo. O olhar de Enrico suavizou, revelando uma fresta na armadura impenetrável. Minha mãe, ele disse, a voz tão baixa que parecia um segredo sagrado. Ela limpava chãos, casas de gente como os Montenegro. Eu vi, Laura. Eu tinha 8 anos e vi a patroa acusá-la de roubar uma colher de prata. Ela humilhou minha mãe na frente de todos. Minha mãe baixou a cabeça e pediu desculpas por algo que não fez, só para não perder o emprego que nos alimentava. Os olhos de Enrico escureceram com a memória de uma dor antiga. Ela morreu acreditando que era menor do que eles, que merecia ser tratada assim. Enrico retirou a mão, cerrando o punho ao lado do corpo. Eu jurei, no túmulo dela, que se eu tivesse poder, nenhuma mulher trabalhadora baixaria a cabeça na minha frente novamente. Quando vi você naquela lanchonete, segurando o choro, mantendo a dignidade enquanto aquela garota ria, eu não vi uma estranha. Eu vi a razão pela qual eu construí meu império. Laura sentiu as lágrimas escorrerem, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de reconhecimento. Ele não era apenas um criminoso. Ele era um homem moldado pela injustiça, usando a escuridão para proteger a luz que restava. Obrigada, ela sussurrou. Foi tudo o que conseguiu dizer. Antes que o momento pudesse se aprofundar, o celular de Laura, deixado sobre a bancada, começou a tocar. O som estridente quebrou a bolha de intimidade. Enrico olhou para o aparelho. O nome no visor piscava. Derek, o ex-namorado. O homem que a deixara com dívidas e um coração partido 6 meses atrás. Laura hesitou. Não atenda, avisou Enrico, o modo protetor ativando instantaneamente. Deixe tocar. Mas Laura pegou o telefone. Ele ainda tem algumas coisas minhas. Talvez ele tenha visto o noticiário e esteja preocupado. Era uma esperança estúpida, ela sabia, mas uma parte dela ainda queria acreditar que as pessoas do seu passado se importavam. Você já esperou o apoio de alguém que só te trouxe decepção? Ela atendeu. Alô, Derek? Laura, meu Deus, você está em todo lugar. A voz de Derek era agitada, rápida demais. Vi as notícias, vi o vídeo, aquele cara, o do terno. Dizem que ele é Enrico Ferraz. Isso é verdade? Não havia. Você está bem? Não havia preocupação. Apenas curiosidade mórbida. Sim, é verdade. Derek, eu... Escuta, gata. Ele a interrompeu, o tom mudando para algo calculista. Tem gente me ligando. Jornais ofereceram $5.000 por uma entrevista sobre o nosso passado. Querem saber se você era violenta, se tinha problemas. O sangue de Laura gelou. Você não faria isso. Derek, isso é mentira. 5.000 é muita grana, Laura. Eu estou quebrado, você sabe como é. Mas, e se esse seu novo amigo mafioso quiser cobrir a oferta, eu posso ficar de boca fechada. Dizem que ele é rico, né? Fala para ele que eu quero 10.000 em dinheiro vivo. Ou eu conto para a TV que você costumava jogar pratos na parede. O telefone escorregou um pouco da mão de Laura. A traição era física, como um soco no estômago. Ele não estava preocupado. Ele estava a vendendo. Você é nojento, ela sussurrou. De repente, o telefone foi arrancado da mão dela. Enrico o pegou. Ele não gritou. Ele levou o aparelho ao ouvido com uma calma aterrorizante. Escute com atenção, verme, disse Enrico. A voz dele não era humana. Era o som de placas tectônicas se movendo antes de um terremoto. Quem é? Gaguejou Derek do outro lado.
Eu sou o homem que vai transformar a sua vida em um inferno se você pronunciar o nome dela novamente. Henrico caminhou até a janela, olhando para a cidade abaixo como se escolhesse onde enterrar um corpo. 10 mil? Eu pago 100 mil para os meus advogados te destruírem legalmente, ou pago 0 para resolver isso pessoalmente. Você tem 30 segundos para deletar o número dela, esquecer que a conheceu e desaparecer. Se eu vir o seu rosto na televisão ou ouvir um sussurro seu, eu vou te encontrar, e eu não costumo deixar testemunhas. Henrico desligou e jogou o celular no sofá. Ele se virou para Laura, que estava tremendo, abraçada a si mesma. A traição de Derek doía, mas a defesa de Henrico, aquilo a reconstruía de uma forma que ela não entendia. Ele ia me vender, disse Laura, a voz fraca. Ele tentou, corrigiu Henrico, aproximando-se novamente. Mas ninguém vende o que está sob minha guarda. Ele parou na frente dela, bloqueando a visão de tudo o mais. Você precisa entender, Laura. O mundo lá fora é feito de lobos como Derek e Montenegro. Eles veem você como carne, aqui dentro. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos grossos nos dela, delicados. Aqui dentro, você é a única coisa que importa. Laura olhou para as mãos unidas. A mão dele era uma arma, mas segurava a dela como se fosse uma flor rara. A tensão romântica no ar era tão espessa que era difícil respirar. Ela queria se aproximar, queria esquecer o mundo e se esconder no peito dele. Mas o som do elevador chegando ao andar da cobertura interrompeu o momento. As portas de aço se abriram e Luca entrou apressado, seguido por 2 outros homens que Laura não conhecia. Eles pareciam tensos. Luca segurava um tablet. Chefe, temos um problema. O senador caiu, mas ele chutou o formigueiro antes de cair. Henrico soltou a mão de Laura, a máscara de frieza voltando ao lugar instantaneamente. Relatório. A base de eleitores do Montenegro. Os extremistas. Eles não acreditam no vídeo, acham que é deepfake, estão se organizando online e alguém vazou o endereço antigo da Laura. Estão indo para lá agora. E pior. Luca hesitou, olhando para Laura com pena. Eles acharam a sua irmã. O mundo de Laura parou pela segunda vez em 24 horas. Ana, ela gritou. O que tem a minha irmã? Ana morava do outro lado da cidade cuidando do filho pequeno. Ela não tinha nada a ver com isso. Henrico já estava em movimento. Ele pegou o paletó do encosto da cadeira e vestiu-o em um movimento fluido, cobrindo os músculos, tornando-se o chefe novamente. Ele sacou uma pistola preta de uma gaveta escondida na cozinha e a colocou no coldre sob o braço. A visão da arma deveria ter assustado Laura, mas tudo o que ela sentiu foi gratidão por aquele monstro estar do lado dela. Luca, mande a equipe Bravo para o apartamento da irmã dela, agora. Tirem-na de lá, ordenou Henrico, a voz cortante. Traga-a para cá, ninguém toca nelas. Ele se virou para Laura. Seus olhos queimavam com uma promessa letal. Nós vamos buscar sua família. E quem estiver no caminho vai desejar nunca ter nascido. Laura correu até ele, agarrando o braço dele. Eu vou com você. É perigoso, ele rosnou. Ela é minha irmã. Eu não vou ficar aqui sentado enquanto... Você vai comigo. Ele a interrompeu, puxando-a para perto, o rosto a centímetros do dela. Mas você vai fazer exatamente o que eu disser. Se eu disser corra, você corre. Se eu disser abaixe, você se enterra no chão. Entendeu? Sim, ela respondeu, o coração batendo como um tambor de guerra. Ótimo! Henrico abriu a porta para ela. Vamos ensinar a essa cidade o que acontece quando mexem com a minha família. O SUV blindado cortava o trânsito da cidade como uma bala de canhão negra. A chuva batia no para-brisa, mas o som mal penetrava o isolamento acústico do veículo. Lá dentro, o silêncio era uma entidade viva, pulsante e aterrorizante.
Laura estava sentada na ponta do banco de couro, as mãos apertadas com tanta força em volta do cinto de segurança que os nós dos dedos estavam brancos. Ao lado dela, Henrico recarregava a pistola com movimentos mecânicos e fluidos, sem olhar para a arma. Ele olhava para o nada, calculando variáveis, desenhando mapas mentais de combate. "Quanto tempo?" perguntou Henrico, a voz baixa e controlada, sem desviar o olhar do vazio. 4 minutos, chefe", respondeu Luca, que dirigia com uma mão no volante e a outra no radiocomunicador. "A equipe Bravo já está no perímetro, mas a multidão está bloqueando a entrada principal. Eles quebraram o vidro da portaria." Laura soltou um som estrangulado. Ana morava no 3º andar de um prédio antigo, sem segurança, com portas de madeira compensada que não segurariam nem um chute forte, quanto mais uma multidão enfurecida. "Eles querem sangue, Laura", disse Henrico, virando-se para ela. Ele não usou eufemismos, não tentou adoçar a pílula. A internet deu a eles um alvo e o anonimato da multidão deu a eles coragem. Eles não estão lá por política, estão lá para destruir. Ele segurou o queixo dela, forçando-a a desviar o olhar do horror imaginário e focar na realidade dura dos olhos dele. "Quando o carro parar, você fica atrás de mim. Se eu me mover para a esquerda, você vai para a esquerda. Se eu parar, você para. Não hesite, não olhe para trás, entendeu?" "Minha irmã e o Léo, meu sobrinho, ele tem 3 anos, Laura sussurrou, o pânico ameaçando fechar sua garganta. A imagem de Léo, pequeno e inocente no meio daquele caos, era insuportável. O que você faria se a pessoa mais importante da sua vida estivesse em perigo por causa de uma mentira contada sobre você? "Nós vamos tirá-los de lá", prometeu Henrico. O carro fez uma curva brusca, os pneus cantando no asfalto molhado. "Luca, atravesse a barricada. Não pare por ninguém que não esteja usando o nosso uniforme." O motorista assentiu e pisou fundo no acelerador. À frente, o prédio de Ana surgira em meio à chuva, iluminado por luzes de sirenes distantes e o clarão de objetos queimando na rua. Não era uma manifestação. Era um cerco. Dezenas de pessoas se aglomeravam na entrada do prédio. Cartazes com o rosto de Laura rabiscado com palavras de ódio jaziam na lama. Pedras voavam contra as janelas dos andares baixos. O SUV preto rugiu e subiu na calçada, espalhando a multidão como pinos de boliche. Gritos de protesto e medo ecoaram quando o veículo parou a centímetros da porta de vidro estilhaçada. "Agora!" gritou Henrico. A porta se abriu. O barulho do mundo exterior invadiu o carro. Gritos, sirenes, o som de vidro quebrando. Henrico saltou primeiro, a arma em punho, mas mantida baixa junto à perna. Sua presença foi imediata. Ele não precisou atirar. A aura de violência contida que emanava dele fez os manifestantes mais próximos recuarem instintivamente. "Atrás de mim!" ele ordenou para Laura. Ela desceu do carro, o coração batendo na garganta. O cheiro de fumaça e suor era nauseante. "É ela, a garçonete!" gritou alguém na multidão. Um homem de capuz, segurando um pedaço de pau, avançou. "Sua vadia mentirosa!" Ele tentou alcançar Laura, ignorando o homem de terno à frente dela. Foi o último erro que ele cometeu naquela noite. Henrico não usou a arma. Ele usou o corpo. Com um movimento rápido demais para ser acompanhado, ele interceptou o braço do agressor, girou-o e chutou a parte de trás do joelho do homem. Houve um estalo audível. O homem caiu gritando. Henrico nem sequer olhou para ele. Ele continuou avançando, abrindo caminho na multidão como um quebra-gelo em um mar congelado. "Não parem!" Ele rugiu para Laura e Luca, que vinha logo atrás cobrindo a retaguarda. Eles entraram no saguão do prédio. Estava destruído. As caixas de correio arrancadas, pichações nas paredes, o elevador estava quebrado. "Escadas!" comandou Henrico. Eles subiram correndo. O som das botas de Henrico no concreto ecoava como trovões.
Laura sentia os pulmões queimarem, mas o medo por Ana lhe dava uma energia desesperada. No terceiro andar, o barulho era ensurdecedor. Alguém estava batendo em uma porta no final do corredor. "Abra! Sabemos que você é a irmã dela!" gritava uma voz masculina. Eram 3 homens, chutando a porta do apartamento 304. A madeira estava rachando. Laura ouviu o choro agudo de uma criança vindo de dentro. Léo. O som ativou algo primal nela. "Saiam daí!" ela gritou, correndo pelo corredor antes que Henrico pudesse segurá-la. Os 3 homens se viraram. Eram jovens, com cara de quem achava que a impunidade da internet se aplicava à vida real. Ao verem Laura, sorriram, mas o sorriso morreu instantaneamente quando viram a sombra que se erguia atrás dela. Henrico Ferraz ocupava o corredor como a própria morte. Ele ergueu a pistola. Não havia hesitação, não havia aviso. "No chão, agora", disse Henrico. A voz dele era calma, o que a tornava 1000 vezes mais aterrorizante do que os gritos deles. Um dos homens, talvez estúpido ou drogado pela adrenalina, puxou uma faca. Henrico disparou, não para matar, mas para neutralizar. O tiro atingiu o ombro do homem, que foi jogado contra a parede pela força do impacto. Os outros 2 se jogaram no chão, as mãos na cabeça, chorando de terror. Laura não esperou. Ela chutou a porta, que já estava por um fio. "Ana, sou eu!" A porta cedeu. O apartamento estava escuro, as cortinas fechadas. Ana estava encolhida no canto da sala, atrás do sofá, segurando um taco de beisebol trêmulo com uma mão e abraçando o pequeno Léo com a outra. O menino chorava, o rosto enterrado no pescoço da mãe. Qual é o limite do que você faria para proteger sua família de uma ameaça real? "Laura!" Ana soluçou, largando o taco e correndo para abraçar a irmã. As 2 se chocaram em um abraço desesperado. Eles estavam tentando entrar. Eu liguei para a polícia, mas ninguém veio. Eu pensei que íamos morrer. Laura beijou a cabeça da irmã, as lágrimas misturando-se ao suor. "Eu estou aqui. Acabou. Nós vamos sair daqui." Henrico entrou no apartamento. Ele varreu o ambiente com o olhar em 1 segundo, checando janelas, saídas, ameaças ocultas. Ele guardou a arma no coldre ao ver a criança. Léo, sentindo a mudança na atmosfera, levantou a cabeça. Seus olhos grandes e marejados encontraram os de Henrico. O chefe da máfia parou. Por um instante, o assassino implacável desapareceu e restou apenas um homem diante da inocência que ele jurara proteger. "Temos que ir", disse Luca, aparecendo na porta. "A multidão lá embaixo está aumentando. Eles bloquearam a saída do estacionamento. Vamos ter que sair pelos fundos, pelo beco de serviço." Ana olhou para Henrico, aterrorizada. "Quem é ele?" Ele está comigo", disse Laura. "Ele vai nos tirar daqui." Ana estava tremendo demais para andar rápido e Léo era pesado em seus braços cansados. Henrico percebeu isso imediatamente. Ele se aproximou. "Dê-me o menino", ele disse. "Não foi uma ordem, foi uma oferta." Ana recuou, apertando o filho. "Não." Henrico se agachou, ficando na altura dos olhos dela, ignorando o caos lá fora. "Senhora, se você carregar ele, você vai correr devagar. Se você correr devagar, eles alcançam você. Eu não corro devagar e eu não deixo ninguém tocar no que eu carrego." Ele estendeu os braços. Léo, talvez sentindo a segurança bruta que emanava daquele estranho, estendeu os bracinhos. Henrico pegou o menino. Léo parecia minúsculo contra o peito largo do mafioso. Henrico segurou a cabeça da criança contra seu ombro, protegendo-a com uma das mãos, enquanto a outra ficava livre perto da arma. "Vamos", disse ele. A visão de Henrico Ferraz, o homem mais temido da cidade, carregando uma criança de 3 anos através de uma zona de guerra, foi algo que Laura sabia que nunca esqueceria. Eles desceram pelas escadas de incêndio. O ar estava frio e úmido. No beco, outro carro esperava.
um sedã discreto, parte da equipe de extração de Luca. Mas a saída não estava limpa. Um grupo de desordeiros havia contornado o prédio e bloqueou o caminho. Eram 10, talvez 12, armados com pedras, garrafas e correntes. "Voltem para dentro!" gritou um deles, arremessando um tijolo. O projétil voou na direção de Laura. Enrico girou o corpo, usando as próprias costas como escudo para proteger Léo e cobrindo Laura com sua sombra. O tijolo atingiu o ombro de Enrico com um baque surdo e doentio. Ele nem grunhiu, apenas tensionou o maxilar. Léo começou a chorar mais alto. Isso foi o fim da paciência de Enrico. "Luca", ele disse, a voz gelada, "limpe o caminho." Luca e os 2 homens da equipe de segurança avançaram. Não houve negociação. Foi violência tática, cacetetes retráteis, golpes precisos, eficácia militar. A multidão, que esperava vítimas assustadas, encontrou lobos treinados. O caminho se abriu em segundos. Enrico empurrou Laura e Ana para dentro do sedã. Ele entrou por último, ainda protegendo Léo com o corpo, até que a porta blindada se fechasse. "Vão!" gritou ele. O carro arrancou, deixando o beco e o caos para trás. Ana estava chorando, segurando a mão de Laura. Léo, ainda no colo de Enrico, havia parado de chorar, fascinado pelo relógio caro no pulso do homem que o segurava. O silêncio no carro era pesado, mas seguro. Laura olhou para o ombro de Enrico. O tecido do terno estava rasgado e sujo de pó de tijolo. "Você está machucado", ela disse, estendendo a mão, mas parando antes de tocá-lo. "Não é nada", ele respondeu, olhando para Léo, que agora brincava com a abotoadura de ouro de sua camisa. Enrico parecia estranhamente à vontade, como se o peso de uma criança fosse a única coisa que fizesse sentido em seu mundo distorcido. "Para onde estamos indo?" perguntou Ana, a voz trêmula. "Para a minha casa", respondeu Enrico, sem olhar para ela. "Lá é o único lugar onde a lei de Montenegro e a lei das ruas não entram. Lá impera a minha lei." Eles chegaram à cobertura 30 minutos depois. A transição do caos do subúrbio para o luxo silencioso da cobertura foi desorientadora. Ana andava olhando para tudo com os olhos arregalados, segurando Léo como se o chão de mármore pudesse mordê-la. Luca guiou Ana para um dos quartos de hóspedes, prometendo comida quente e desenhos animados para o menino. Laura ficou na sala com Enrico. Ele tirou o paletó com um movimento rígido, revelando a camisa branca manchada de sangue no ombro onde o tijolo havia batido. Ele caminhou até o bar e serviu-se de um copo de água, bebendo-o de uma vez. Ele parecia exausto, não fisicamente, mas com o peso de ter que ser o monstro para manter os anjos a salvo. "Você salvou a vida deles", disse Laura, parada no meio da sala, sentindo-se pequena e transbordando de uma gratidão que doía no peito. "Você levou uma tijolada pelo meu sobrinho." Enrico se virou, apoiando os quadris no balcão do bar. "Eu disse que ninguém tocaria em vocês. Eu cumpro o que digo, Laura." Ele fez uma careta sutil ao mover o braço. "Além disso, a criança não tem culpa de o mundo estar cheio de idiotas." Laura caminhou até ele. Desta vez, ela não hesitou. Ela parou na frente dele e tocou o ombro ferido com delicadeza. Enrico estremeceu com o toque, os olhos cravando-se nos dela. "Por que você faz isso? Por que se coloca na frente de tijolos e balas por nós? Você poderia ter mandado seus homens." "Eu não terceirizo o que é importante", ele murmurou, a voz rouca. Ele levantou a mão sã e tocou o rosto dela, o polegar limpando uma mancha de fuligem da bochecha dela. "Eu passei a vida inteira construindo muros para deixar as pessoas fora. Eu nunca pensei que usaria esses muros para manter alguém dentro." O coração de Laura falhou uma batida. A intensidade no olhar dele era avassaladora. Ele estava ferido, sujo, perigoso, e ela nunca se sentira tão segura em toda a sua vida. "Enrico!"
Ela começou, mas as palavras morreram na garganta. Não diga obrigada, ele avisou, a voz baixando para um sussurro íntimo. Não me agradeça por fazer o que nasci para fazer. Eu sou um cão de guarda, Laura. É isso que eu sou. A única diferença é que agora eu tenho um quintal que vale a pena proteger. Ruby, você acredita que o amor pode mudar a natureza de alguém ou apenas lhe dar um novo propósito? Ele se afastou antes que o momento se tornasse insuportável, caminhando em direção ao corredor. Vou tomar um banho e limpar isso. Fique com sua irmã. Ela precisa de você. Luca pediu pizza para o menino. Ninguém entra e ninguém sai deste prédio sem a minha permissão. Descanse. Laura viu-o desaparecer no corredor. Ela olhou para as próprias mãos, que ainda tremiam levemente, não mais de medo, mas de adrenalina residual. Ela olhou para a porta fechada do quarto onde sua irmã e sobrinho estavam a salvo. E então olhou para a cidade lá fora, brilhando indiferente. Ela percebeu, com uma clareza assustadora, que sua vida antiga tinha acabado. A lanchonete, o aluguel atrasado, a invisibilidade, tudo isso era cinza. Ela havia entrado no fogo com Enrico Ferraz e, surpreendentemente, não havia se queimado. Ela havia sido forjada. E agora ela sabia que não podia simplesmente ir embora quando a poeira baixasse. Porque pela primeira vez ela não queria ser salva. Ela queria ficar ao lado do Salvador. O silêncio no quarto de hóspedes era quebrado apenas pelo som da televisão em volume baixo, exibindo um desenho animado colorido que contrastava violentamente com a noite que haviam tido. Léo, com o rosto sujo de molho de tomate da pizza que Luca havia providenciado, dormia profundamente no colo de Ana. A irmã de Laura parecia ter envelhecido 10 anos em 3 horas. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, varrendo o luxuoso quarto com uma mistura de fascínio e terror. Laura estava sentada na ponta da cama, observando o peito do sobrinho subir e descer. A respiração dele era a única prova de que o mundo não tinha acabado. Ana finalmente quebrou o silêncio. A voz um sussurro rouco para não acordar o menino. Laura, quem é ele de verdade? O noticiário diz que ele é um monstro. Dizem que ele controla o crime organizado na cidade. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Ele matou alguém naquelas escadas? Laura olhou para as próprias mãos. Elas ainda tremiam, não de medo, mas da ressaca de adrenalina. Ele não matou ninguém hoje, Ana. Ele nos salvou. A polícia não veio. Os vizinhos não ajudaram. Ele veio. Ela levantou o olhar para a irmã. O mundo pode chamá-lo do que quiser, mas hoje ele levou uma tijolada para proteger o seu filho. Monstros não fazem isso. Você julgaria o passado de alguém se essa pessoa fosse a única coisa entre sua família e a morte. Ana olhou para a porta fechada, mordendo o lábio. Ele é perigoso, Laura, eu senti. O jeito que ele anda, o jeito que ele olhou para aqueles homens. É como estar perto de um tigre solto. Você está segura aqui? De verdade? Laura se levantou, caminhando até a janela que ia do chão ao teto. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente. Eu nunca estive tão segura na minha vida, e isso me assusta mais do que qualquer coisa. Fiquem aqui, disse Laura, decidida. A porta tranca por dentro. Luca está no corredor. Eu preciso ver como ele está. Ana tentou protestar, mas Laura já estava saindo. Ela precisava vê-lo. A imagem dele, protegendo Léo com o próprio corpo, estava gravada em sua retina, sobrepondo-se a todo o resto. O apartamento estava imerso na penumbra, iluminado apenas pelas luzes da cidade e por abajures estrategicamente posicionados. Laura caminhou silenciosamente pelo corredor em direção à suíte principal. A porta estava entreaberta. Ela ouviu o som de água correndo e parou. Deveria bater? Deveria voltar? Mas então ouviu um som abafado, um grunhido de dor contida que soou quase como um animal ferido. Ela empurrou a porta levemente. O quarto era enorme, masculino, cheirando a couro e sândalo.
A porta do banheiro estava aberta. Henrico estava de pé diante do espelho da pia. Ele estava sem camisa. Laura perdeu o fôlego. As costas dele eram um mapa de violência. Cicatrizes antigas, marcas de faca, queimaduras e o que pareciam ser marcas de bala pontilhavam a pele bronzeada e musculosa. Era a história de uma guerra que ele lutava sozinho há muito tempo. Mas o que prendia o olhar dela era o ferimento recente. O ombro esquerdo estava roxo, inchado e esfolado, onde o tijolo havia atingido. Havia um corte feio no centro do hematoma, sangrando lentamente. Henrico tentava limpar o ferimento com uma toalha molhada, mas o ângulo era ruim. Ele sibilou de dor, os músculos das costas se contraindo, mas não parou. Ele era teimoso demais para pedir ajuda. Você vai infeccionar isso se continuar esfregando desse jeito, disse Laura, a voz saindo mais firme do que ela sentia. Henrico congelou. Ele olhou para ela através do reflexo no espelho. Seus olhos estavam escuros, cansados, despidos da barreira impenetrável que ele usava para o mundo. Ele não se cobriu, não tentou esconder as cicatrizes. Eu pensei ter dito para você descansar. Laura entrou no banheiro. O espaço era grande, revestido de mármore negro, mas com ele ali dentro parecia minúsculo. E eu pensei que você fosse inteligente o suficiente para saber que não se limpa um corte profundo com uma toalha áspera. Ela tirou a toalha da mão dele. Ele não resistiu, mas o corpo dele ficou tenso, alerta, como se o toque dela fosse mais perigoso do que o tijolo. Sente-se, ela ordenou, apontando para a borda da banheira de mármore. Henrico a encarou por um longo segundo, medindo a determinação dela. Talvez fosse o cansaço, ou talvez ele quisesse, secretamente, ser cuidado pela primeira vez na vida. Ele obedeceu. Sentou-se na borda da banheira, ficando na altura do estômago dela. Laura abriu o armário de remédios. É claro que estava abastecido como uma enfermaria de combate. Antissépticos fortes, gaze, suturas, analgésicos potentes. Ela molhou um pedaço de algodão com antisséptico. Isso vai arder, avisou ela. Faça, ele respondeu, olhando fixamente para a parede à frente. Quando o algodão tocou a pele ferida, os músculos do braço de Henrico saltaram, duros como pedra. Ele não emitiu nenhum som, mas a respiração dele ficou pesada. Laura trabalhou com delicadeza, limpando o sangue e a sujeira. A proximidade era inebriante. O calor do corpo dele irradiava contra o dela. Essas marcas... Laura sussurrou, os dedos roçando uma cicatriz antiga e branca perto da omoplata, longe do ferimento recente. Você já se machucou muito. Henrico não se moveu. Cada marca é um erro que eu sobrevivi, ele disse, a voz baixa vibrando no ar úmido do banheiro. Essa foi uma facada aos 19 anos. Aquela ali, um tiro de raspão aos 22. Ele virou o rosto ligeiramente para olhar para ela. No meu mundo, pele lisa significa que você é um covarde que manda os outros morrerem por você. As cicatrizes de uma pessoa te afastam ou te fazem querer saber a história por trás de cada uma. Laura parou, a mão pairando sobre o ombro dele. E essa de hoje? O que ela significa? Henrico capturou o olhar dela. A intensidade negra de suas íris parecia sugar a alma dela. Significa que eu tenho algo a perder agora. A confissão pairou entre eles, pesada e absoluta. O coração de Laura disparou contra as costelas, um pássaro preso em uma gaiola pequena demais. Ela terminou de fazer o curativo em silêncio, colando a gaze com cuidado. Suas mãos desceram pelos braços dele, sentindo a força contida sob a pele. Pronto, ela sussurrou, mas não se afastou. Ela estava parada entre as pernas dele, perto demais, íntima demais. Henrico levantou as mãos e segurou a cintura dela. O toque foi possessivo, mas hesitante, como se ele estivesse segurando algo feito de vidro.
Você não deveria estar aqui, Laura, ele murmurou, olhando para a boca dela. Você deveria estar correndo na direção oposta. Eu sou violência. Eu sou sangue e caos. Olha para mim. Ele soltou a cintura dela e gesticulou para o próprio corpo ferido. Isso é o que eu tenho para oferecer. Tijolos, balas e inimigos na porta. Laura, movida por uma coragem que não sabia que possuía, levou as mãos ao rosto dele, segurando aquele maxilar duro e barbado. Você acha que eu tenho medo das suas cicatrizes, Henrico? Eu passei a vida sendo invisível, sendo pisada. Hoje, você fez o mundo inteiro parar para me defender. Você sangrou pela minha família. Ela se inclinou, roçando o nariz no dele. Eu não quero paz se a paz significa ser invisível de novo. Eu prefiro a sua guerra. Henrico fechou os olhos por um instante, soltando um suspiro trêmulo, como se aquelas palavras fossem a única absolvição que ele buscava. A testa dele encostou na dela. Você é louca, ele sussurrou contra os lábios dela. Completamente louca. Ele estava prestes a beijá-la, um beijo que selaria o destino de ambos, quando o som de passos pesados no corredor quebrou o feitiço. Chefe! A voz de Luca era urgente, vindo da porta do quarto. Henrico se afastou instantaneamente, a máscara de frieza caindo sobre seu rosto como uma guilhotina. Laura recuou, sentindo o frio da ausência dele imediatamente. Henrico levantou-se, ignorando a dor no ombro, e caminhou para o quarto, vestindo uma camisa limpa que estava sobre a cama, mas deixando-a aberta. Fale, ordenou Henrico saindo do banheiro. Luca estava parado na porta, o rosto sombrio iluminado pela luz azulada de um tablet. Ele evitou olhar para Laura, focando apenas em seu chefe. O senador, ele dobrou a aposta. Ele não recuou com o vídeo. Ele foi à TV local agora há pouco. Ele está alegando que o incidente no apartamento da irmã dela foi uma extração forçada, orquestrada por você. Ele está dizendo que você sequestrou Laura e a família dela para usá-las como escudos humanos. Laura engasgou, levando a mão à boca. Ele disse o quê? Ele é louco. Ana ligou para a polícia e ninguém veio. Henrico abotoou a camisa devagar, os dedos movendo-se com uma calma letal. O brilho nos olhos dele mudou. A vulnerabilidade do banheiro desapareceu, substituída por algo muito mais antigo e terrível. Ele está desesperado, disse Henrico, a voz suave como veludo sobre cascalho. Ele está tentando virar a narrativa. Se eu sou o sequestrador, ele pode enviar a SWAT para invadir este prédio e me matar para salvar os reféns. E se você morrer no fogo cruzado, bem, serei eu quem a matou na versão dele. O que fazemos? Perguntou Luca, a mão pousada na arma na cintura. Temos homens suficientes para segurar o perímetro, mas se a polícia vier com um mandado federal... Não vamos lutar com a polícia, Luca. Não vamos dar a ele o mártir que ele quer. Henrico caminhou até a janela da sala, olhando para a cidade que ele conhecia melhor do que as linhas da própria mão. O senador acha que isso é uma batalha de relações públicas. Ele acha que pode mentir mais alto do que a verdade. Henrico se virou, um sorriso cruel curvando seus lábios. Vamos mudar o campo de batalha, Laura. Laura levantou a cabeça. Sim? Você confia em mim? Ele fez a mesma pergunta de antes, mas o peso agora era diferente. Antes era sobre segurança física. Agora era sobre destruição total. Sim, ela respondeu sem hesitar. Ótimo. Henrico pegou o celular. Luca, prepare a sala de conferências. Chame nosso especialista financeiro. E consiga o número pessoal do procurador-geral. Não o do escritório, o pessoal. Aquele que ele usa para ligar para a amante. O que você vai fazer? Perguntou Laura, aproximando-se dele. Henrico a puxou para o lado dele, o braço bom ao redor dos ombros dela, ancorando-a ao mundo dele. O senador Montenegro,
construiu a carreira em cima de dinheiro sujo e favores. Até agora, eu usei isso apenas como ameaça. Mas se ele quer me acusar de sequestro... Henrico olhou para o tablet na mão de Luca, onde a cara suada do senador aparecia gritando mentiras. Eu não vou apenas vazar os documentos, Laura. Eu vou entregar a cabeça dele em uma bandeja de prata para os federais. Eu vou expor cada centavo lavado, cada suborno, cada contrato ilegal de construção que ele assinou nos últimos 20 anos. Eu vou implodir a vida dele de tal forma que nem o nome dele vai sobrar na história. Até onde vai a sua sede de justiça? Vale a pena destruir tudo para expor a verdade? Isso vai iniciar uma guerra nas ruas, chefe, avisou Luca, sério. Os sócios dele, o cartel que lava dinheiro através das construtoras dele, eles virão atrás de nós. Deixe que venham, disse Henrico, e pela primeira vez ele olhou para Laura com um orgulho feroz. Eu tenho um motivo para lutar agora, e eu estou cansado de brincar nas sombras. Ele beijou a testa de Laura, um toque rápido e casto, mas carregado de promessa. Vá ficar com sua irmã. Quando o sol nascer, o senador Montenegro será apenas uma nota de rodapé em um obituário político. E você estará livre. Henrico saiu da sala com Luca, discutindo estratégias, vozes baixas e letais. Laura ficou sozinha na sala imensa, olhando para o reflexo no vidro. Ela não via mais a garçonete assustada de uniforme rosa. Ela via uma mulher vestindo as roupas de um rei do crime, pronta para assistir ao mundo queimar, desde que ele estivesse segurando o fósforo. A porta do escritório de Henrico estava entreaberta, derramando uma faixa de luz amarela sobre o mármore escuro do corredor. Laura hesitou antes de entrar. O apartamento estava silencioso, com Ana e Léo seguros e dormindo na ala leste. Mas ali, naquele cômodo, o ar vibrava com uma tensão elétrica. Ela empurrou a porta suavemente. O escritório não parecia o covil de um criminoso. Parecia o centro de comando de uma nação em guerra. Telas de alta definição cobriam uma parede inteira, exibindo gráficos financeiros complexos, imagens de câmeras de segurança e feeds de notícias em tempo real. Luca estava sentado diante de um computador, os dedos voando sobre o teclado, o rosto banhado pela luz azulada dos monitores. Henrico estava de pé, junto à enorme mesa de vidro, o telefone pressionado contra o ouvido. Ele vestia a camisa branca limpa, mas o ombro esquerdo estava rígido, a postura ligeiramente inclinada para proteger o ferimento recém-tratado. A voz dele era baixa, desprovida de emoção, o que a tornava aterrorizante. Eu não estou pedindo um favor, senhor procurador. Estou lhe entregando a carreira do século, dizia Henrico olhando para o nada. Os arquivos que Luca acabou de enviar para o seu servidor privado contêm trilhas de auditoria de 3 construtoras fantasmas. O dinheiro vem direto de Juarez, passa pelas contas de campanha do Montenegro e termina em propriedades nas Ilhas Cayman. Você tem lavagem de dinheiro, fraude eleitoral e associação ao tráfico internacional. Houve uma pausa enquanto ele ouvia a resposta. Laura entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Henrico a viu. Seus olhos não se desviaram, mas fixaram-se nela, usando-a como âncora enquanto negociava a destruição de um homem poderoso. Sequestro? Henrico soltou uma risada curta e seca. Não, senhor procurador. Laura Andrade está aqui ao meu lado, tomando um café, livre e segura de uma turba que o seu senador incitou. Se você enviar a SWAT para a minha porta, baseando-se nas mentiras de um homem desesperado, eu vazarei os vídeos da amante dele também. Mas se você enviar os federais para a mansão do Montenegro agora, você será o herói que limpou a corrupção do Estado. Você teria coragem de chantagear a lei para obter justiça? Henrico desligou o telefone e o jogou sobre a mesa. O som ecoou na sala. Está feito, ele disse para Luca. Ele mordeu a isca.
Luca parou de digitar e recostou-se na cadeira, soltando um suspiro longo. Os arquivos estão públicos, chefe. Wikileaks, imprensa, servidores da Polícia Federal. Não tem como voltar atrás. O firewall do Montenegro acabou de virar cinzas. Laura caminhou até a mesa. O que vai acontecer agora? Enrico serviu 2 copos de uísque. Ele estendeu um para ela. A mão dele estava firme, mas Laura notou o suor fino em sua testa. A dor no ombro devia ser excruciante, mas ele a trancara em algum lugar fundo de sua mente. Agora, disse ele, tomando um gole generoso, nós assistimos. Ele pegou um controle remoto e aumentou o volume de uma das telas centrais. Era uma transmissão ao vivo, da frente da mansão do senador Montenegro. Repórteres se aglomeravam no portão, atraídos pelos rumores do vazamento de dados. O senador estava na varanda, cercado por seguranças, gritando em um microfone improvisado. "Isso é uma fabricação!" berrava Montenegro, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. "Eu sou a vítima aqui. Minha filha foi atacada. Eu estou sendo alvo de cyberterrorismo por parte de um mafioso conhecido. Onde está a polícia? Por que eles não estão arrombando a porta do Ferraz?" De repente, luzes azuis e vermelhas inundaram a rua arborizada na tela. Não eram carros de patrulha comuns. Eram SUVs pretos do FBI e da Polícia Federal. Homens com coletes táticos e blusões com as letras Federal nas costas desceram dos veículos. O senador parou de gritar. A cor drenou de seu rosto ao vivo. "É o fim", sussurrou Laura, hipnotizada pela tela. Os agentes federais não pediram licença. Eles abriram o portão. Um homem de terno cinza subiu à varanda e apresentou um papel ao senador. Montenegro tentou recuar, tentou argumentar, mas foi algemado. A imagem dele sendo arrastado, esperneando para dentro de uma viatura, foi transmitida para milhões de lares. Bianca Montenegro apareceu na porta, gritando, sendo contida por uma governanta. O império de mentiras ruiu em 4K. Luca soltou uma risada sombria. Cheque-mate. Enrico não riu. Enquanto Luca comemorava em silêncio, ele permaneceu imóvel, os olhos presos à imagem congelada da queda do senador. Não havia satisfação em seu rosto, apenas uma consciência pesada, quase dolorosa. Ele sabia, quando tudo acabasse, Laura não teria mais nenhum motivo para ficar ali. Ela percebeu o silêncio dele. Virou-se devagar, estudando aquele rosto marcado por cicatrizes e decisões irreversíveis. "Tem alguma coisa errada?" perguntou com a voz baixa. "Não acabou?" Enrico fez um gesto discreto para Luca. "Pode sair." O homem obedeceu sem questionar. A porta se fechou, deixando o ambiente envolto por um silêncio denso, quase íntimo. Enrico respirou fundo. "Esse é o problema, Laura", disse, enfim. Acabou. Ela sentiu o coração apertar. O senador caiu. O nome dele foi apagado. Ele continuou, encarando-a de frente agora. "Você e sua família estão livres, seguros, podem voltar para casa, recomeçar, sem medo." Laura abriu a boca para responder, mas ele ergueu a mão pedindo que esperasse. "Mas eu não quero que você vá." As palavras caíram pesadas, sinceras, sem cálculo. "Eu quero que você fique." A voz dele falhou pela primeira vez. "Quero que seja minha, não como proteção, não como dívida, como escolha." Ele deu um passo à frente. "E quero que sua família seja a minha família." Porque quando tudo isso terminou, ele tocou o próprio peito. "Foi você que ficou aqui." Laura sentiu os olhos arderem. Não havia mais perigo, não havia mais obrigação, só verdade. Ela não respondeu com palavras. Apenas se aproximou devagar, até que a testa dela tocou a dele. Os dois respirando o mesmo ar, presos naquele instante frágil e definitivo. O silêncio não era mais de guerra, era de escolha. Enrico deslizou a mão boa até o rosto dela.
o polegar tocando de leve a linha do maxilar. Eu sei que você quer ficar, disse em voz baixa. Se não quisesse, não teria ido até o meu quarto, não teria cuidado dos meus ferimentos, não teria chegado tão perto de me beijar. Laura engoliu em seco. Os olhos dela brilharam. Aquilo não foi um erro, ela murmurou. Ele sorriu de lado, cansado, verdadeiro. Então vamos terminar o que começou. O beijo veio lento, profundo, como se ambos precisassem ter certeza de que aquilo era real. Não havia pressa, nem domínio, só a certeza silenciosa de duas pessoas que sobreviveram ao pior. Laura sentiu a mão dele firmar em sua cintura enquanto ele a conduzia até o sofá do escritório. O couro frio contrastou com o calor que crescia entre eles. Ele se sentou primeiro, puxando-a com cuidado, respeitando o ferimento no ombro, e ela se acomodou sobre ele como se aquele lugar sempre tivesse sido seu. Eles se amaram ali mesmo, no sofá onde tantas decisões frias haviam sido tomadas. Agora não havia estratégias, nem planos, nem violência. Apenas o toque contido, os suspiros abafados, a conexão construída no medo e selada na escolha. Quando tudo terminou, Laura repousou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração, que antes comandava guerras, bater de forma descompassada por ela. Depois, quando o silêncio voltou a ocupar o escritório, Henrico permaneceu sentado por alguns segundos, observando Laura como quem grava cada detalhe na memória. Então falou, sério, definitivo. Eu não sou homem de uma noite de amor, Laura. Ela ergueu o rosto atenta. Na máfia, o que importa não fica no improviso. O que é valioso, ele tocou o peito, precisa ser oficializado. Precisa ter nome, precisa ser protegido. Henrico se levantou, caminhou até a mesa e abriu a gaveta inferior. De lá, retirou um pequeno estojo gasto pelo tempo. Isso era da minha mãe, disse, abrindo-o. Um anel simples, antigo, carregado de história. É a única coisa dela que eu guardei comigo. Ele voltou até Laura. Ajoelhou-se diante dela sem cerimônia, sem espetáculo. Fique, seja minha esposa, e deixe sua família ser a minha família. Laura levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas, antes mesmo que ela conseguisse sorrir. Não houve discurso, apenas um aceno trêmulo de cabeça e um sim sussurrado, quebrado de emoção. 2 meses depois, não havia guerra. Não havia inimigos, só promessa. A cerimônia foi discreta, elegante, protegida, como tudo que realmente importava para Henrico. O sobrinho de Laura, agora morando com eles, caminhou pelo corredor levando as alianças com as 2 mãos pequenas fechadas em punho, orgulhoso da missão. A irmã de Laura chorava abertamente ao vê-la entrar, como se ainda estivesse tentando acreditar que aquele final era real. Quem a conduziu até o altar foi Luca. O mesmo homem que antes empunhava armas, agora mantinha o olhar sério e respeitoso, como quem sabia exatamente o peso daquele momento. Henrico esperava no altar. Quando Laura apareceu, ele não disfarçou. O maxilar travou. Os olhos escureceram, não de ameaça, mas de emoção contida, daquela que homens como ele não aprendem a esconder quando é tarde demais. Os votos foram simples. Eu prometo escolher você todos os dias, disse Laura com a voz firme. Mesmo quando o mundo tentar nos separar, Henrico segurou as mãos dela com força. Eu prometo proteger você e os nossos, respondeu. Não das sombras, mas do que restar delas. Quando o sim foi dito pelos dois, não houve aplausos exagerados. Houve alívio, houve verdade. E quando Henrico colocou o anel no dedo de Laura, selou mais do que um casamento. Selou o fim de uma vida de guerra e o começo de algo que ele nunca acreditou merecer. Laura não foi salva. Ela foi escolhida. E Henrico Ferraz, que um dia governou pelo medo, finalmente aprendeu a governar pelo amor.
Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que algumas escolhas mudam destinos, mesmo quando nascem no meio do medo, da violência e do silêncio. Agora me conta aqui nos comentários. O que você achou do Enrico Ferraz? Um homem acostumado a mandar, controlar e punir, mas que decidiu agir quando viu Laura, uma jovem trabalhadora, sendo humilhada e ameaçada diante de todos. Você acredita que alguém moldado pela violência pode escolher proteger em vez de destruir? Ou acha que homens como ele nunca deixam de ser quem sempre foram? E ela, uma atendente de lanchonete, simples, invisível para quase todos, carregando o peso do medo, da exposição e da insegurança de não saber se estaria segura no dia seguinte. A coragem silenciosa dela te tocou? Você teria se levantado ao ver aquela cena? Ou teria feito como tantos outros, fingido que não viu? Quero muito saber o que você faria no lugar deles. E aproveita para comentar também de onde você está assistindo. Eu amo ver até onde essas histórias chegam e como cada canto do mundo sente essas tramas de poder, dor e escolhas difíceis. Ah, e lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que acompanha até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e faz essas histórias continuarem chegando até você. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.